Bem-vindos ao terceiro episódio do Negócios Record. Eu sou a Diana Ramos. Eu sou o Sérgio Critinas. E estamos aqui, como habitualmente, para auditar as vitórias fora de campo e os números para além das quatro linhas. Neste terceiro episódio vamos falar sobre televisão, a tal caixinha mágica que leva o espetáculo do desporto às pessoas e que, por outro lado, alimenta toda a indústria através das sucessivas injeções de dinheiro nos clubes e competições. O nosso convidado é o Jorge Pavão de Sousa, nascido nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira. Exatamente. Fez grande parte da carreira na indústria das telecomunicações, incluindo alguns anos em Londres. Certo. Jorge, obrigada por aceitar o nosso convite. É também diretor-geral da DAZN Portugal, a antiga Eleven Sports, um canal que entrou em Portugal em 2018 e, sobretudo, pela porta da Liga dos Campeões, que a partir da próxima época vai partilhar com o seu principal concorrente, a Sport TV. É por aí também que vamos começar este episódio. O regresso da Sport TV à Liga dos Campeões, com a compra das primeiras e segundas escolhas, foi um golpe, de alguma forma, para a DAZN, até porque é provável que os três grandes deixem de jogar nas provas europeias, com as mudanças também que estão em curso. Não foi um golpe de todo. Se me perguntar se é o cenário ideal, diria que não. Não é o cenário ideal nem para mim, nem para o meu concorrente, porque vai tornar mais difícil, digamos, o desafio de monetizar o que foi pago. E acho que a grande preocupação que o mercado nacional tem que ter foi, de facto, os valores astronómicos que eu acho que foi pago pelo produto do Champions para o próximo ciclo de 24-27. Quanto é que foi esse valor? Não, é um aumento seguramente superior a 30-35% face ao ciclo anterior. Por isso estamos a colocar provavelmente num patamar muito próximo dos 20 milhões de euros por época. Isto de alguma forma pode comprometer aqui o vosso número de subscritores, de alguma forma pressionar e levar até uma redução do número atual dos vossos subscritores, também por causa da oferta ser mais reduzida? Certo, a oferta não é mais reduzida. É preciso não esquecer que Falamos aqui dos três grandes e daquela questão de serem também quem move mais adeptos e mais interesse pelo futebol dos clubes nacionais. É verdade, do ponto de vista de momentos de aquisição de subscritores dentro de uma oferta de canal premium. Não é tão verdade a partir do momento em que essa oferta fica mais alargada, pela entrada também da DAZN na Liga Europa, que era uma competição que não tínhamos, uma competição que também tem equipas portuguesas, pode não ter os três grandes, ou pode não ter a totalidade dos três grandes presentes, mas vai sempre ter um ou mais equipas portuguesas a jogar, e provavelmente vamos ter um parque médio de subscritores mais estabilizado, ou seja, com menos picos de crescimento. Portanto, eles entraram, já estão cá e é difícil saírem, é isso? Eu diria que sim, acho que temos uma boa oferta de conteúdos, que vai ser continuamente alargada. Vão haver muitas novidades nas próximas semanas sobre esse alargamento de conteúdo, de oferta de conteúdos. Anunciámos recentemente a extensão da La Liga por mais 5 anos, ou seja, estamos a fazer contratos mais longos, que não são normais e não são típicos no mercado português, que tipicamente tinham uma duração de maturidade de 3 anos. Estamos cada vez mais a quebrar maturidades dos contratos das várias competições para depois termos capacidade de fazer a renegociação em momentos distintos. Brevemente iremos anunciar a aquisição de um portfólio de direitos muito relevante para o mercado nacional. Quer deixar aqui um cheirinho? Não é futebol. E não posso deixar um cheirinho porque ainda a surpresa é o momento do jogo, não é? Mas será um anúncio que ocorrerá brevemente. Joga-se com as mãos e com o cesto? Provavelmente não. E vamos trabalhar para renegociar os direitos que temos de todas as competições principais na DAZN, e esse é um dos nossos objetivos para o próximo ciclo. Quantos subscritores tem a DAZN atualmente? Do ponto de vista do mercado total, estamos a falar de um parque médio de 280 mil subscritores. Crescemos 9% de parque no último ano, ou seja, 100 competições novas. E dentro de um momento mais complexo da economia nacional, tivemos mesmo assim capacidade de crescer 9% do parque médio de subscritores. Sentem essa pressão, porque com contas mais apertadas é natural que se cortem alguns gastos. Têm sentido essa pressão por parte de alguns dos vossos clientes, da necessidade de ajustar despesas e de vocês serem quase como um dano lateral? Eu acho que o futebol tem essa particularidade e nota-se muito isso no negócio dos operadores televisivos, que é um produto que ainda cria um stickiness, uma vontade dos clientes pagarem. É mais difícil largar? É mais difícil largar porque é uma relação completamente emocional, não é? É uma relação muitas vezes pouco estruturada do ponto de vista racional e muito emocional pela oferta dos grandes jogos. Viu-se recentemente, não há equipas portuguesas na Champions, mas o meu parceiro TVI
com a emissão dos jogos que fez da Champions em canal aberto, teve noites de audiências fantásticas, com vários pontos percentuais de diferença sobre o seu imediato concorrente, e continua a liderar o prime time nos dias da Champions, quando não há equipas portuguesas. De facto, um Real Madrid, Manchester City, ou um PSG, Barcelona, tem um atrativo para quem gosta de futebol e de futebol internacional. Uma pessoa continua a ver a razão pela qual deve pagar por ter acesso a este tipo de conteúdo. Pondera baixar o preço na próxima época, tendo em conta que, em princípio, não terá Sporting, Benfica e talvez nem Futebol Porto a jogar em direto? Não vai acontecer esse movimento. Pelo contrário, provavelmente vamos ter que ajustar o preço. Para cima? Ajustar o preço para um valor mais alto. Isso tem a ver com, de facto, vamos disponibilizar aos nossos clientes mais 424 jogos internacionais por época, que tem a ver com o número de jogos adicionais da Champions League que ganhamos. Preciso não esquecer que a Champions League, 85% dos jogos vão ser jogados na DAZN. Vamos continuar a ter a maior parte do portfólio num formato de competição completamente distinto. Ou seja, os followers portugueses das equipas portuguesas, mesmo que a sua equipa ganhe os 8 jogos, se as outras equipas que concorrem com essas equipas ganharem os 8 jogos com goal average superior, pode acontecer um momento em que nem sequer a equipa portuguesa continua na competição. Por isso vai ser mais determinante acompanhar todos os jogos dentro de um sistema de classificação, de liga. Mas são concorrentes em termos de horário, não é? Quer dizer, se eu estou a ver o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, não posso ver o Manchester City com o Real Madrid, se jogarem à mesma hora. Certo, mas poderá repetir o jogo numa situação posterior, ou quando o Sporting, o Benfica ou o Porto. Os três não jogam em simultâneo. Mas quando jogar um ou dois, poderá em qualquer momento também picar os outros jogos, não é? Mas a questão é, com certeza, não vamos ficar até ao final da noite sem saber quais são os resultados dos outros jogos. Vamos continuar a ver os outros jogos. E eu próprio, tenho dentro do contrato que tenho com a UEFA, vou ter a possibilidade de fazer a emissão em diferido dos jogos. Dos portugueses. Uhum. Já nota de alguma forma a mudança na forma como as novas gerações consomem desporto em direto? Isto é, os 90 minutos de um jogo de futebol, estamos a falar de futebol, valem tanto como valiam em termos de atenção, de engagement, como se diz agora, valem tanto como valiam há 10 anos? Se olharmos para as audiências puras e duras, como são reportadas ainda à data de hoje em Portugal, diria que sim. É óbvio que as audiências continuam a crescer e os resultados são muito satisfatórios do ponto de vista das audiências que consegue-se por um jogo de uma equipa portuguesa e, como disse agora também recentemente, com jogos com os grandes europeus. Estamos a falar de audiências que fazem de reach 1.2 milhões, 1.4 milhões de espectadores. Acho que há uma maior fragmentação do ponto de vista de ecrãs. Acho que as gerações mais jovens estão a olhar para um grande ecrã em simultâneo com a utilização de pequenos ecrãs, como o mobile e outros formatos. Acho que a atratividade do grande ecrã continua presente. Tenho filhos novos em que o meu filho junta-se com os seus amigos em alguma casa para ver o jogo no grande ecrã. Portanto, ainda não mudou esta lógica linear de ver televisão. Apesar disso, continua o momento, aqueles 90 minutos, a ser o maior atrativo. Porque noutras áreas da televisão, a verdade é que o consumo já é muito menos linear. É muito mais de momentos e de, por exemplo, principais highlights do que propriamente... Isto é o que o futebol tem de diferente no consumo televisivo? O futebol o que tem de diferente é a relação emocional que o desporto proporciona. É a relação de que até ao minuto 90 mais extra time o jogo pode mudar. Isso vemos muito nas nossas competições, vemos no futebol internacional isso a acontecer muito, em que os jogos de facto acabam no minuto 96, não acabam no minuto 88, em que temos percentagens de jogo muito elevadas e que isso de facto é visto no grande ecrã como experiência. Basta também ir hoje em dia passear pelo país, ir aos cafés, aos pontos centrais das várias cidades em Portugal, onde se vê que de facto as pessoas juntam-se à volta dos grandes ecrãs para ver os grandes eventos. Não há dúvida que os jovens também consomem, porque em simultâneo fazem redes sociais, têm grupos do WhatsApp. Eu próprio, eu consumo futebol, já não sou um jovem, dentro de um grupo do WhatsApp, com 15 amigos meus, onde vamos mandando umas picardias e umas bocas uns aos outros no grupo do WhatsApp. Provavelmente não estou tão atento aos 90 minutos. Mas tenho o back noise e o ecrã está sempre ligado. Mas a lógica do streaming pesa menos nesta área? Está a pesar cada vez mais. Ainda diria que 90% do consumo de desporto faz em linear. Voltando um pouco atrás, em relação à UEFA e à Liga dos Campeões, admite a possibilidade de ceder, ou de revender de alguma forma algum dos jogos para um canal de sinal aberto, ou até abrir o sinal da DAZN em alguns momentos da época? São cenários que... Como medida quase concorrencial em relação ao seu principal concorrente? Não, são cenários que podemos considerar em alguns momentos. Vamos avaliar isso caso a caso.
Neste momento ainda não há uma decisão tomada do ponto de vista se vamos disponibilizar alguns jogos aos operadores de televisão. Há conversas a decorrer, quer dizer, pode acontecer como pode não acontecer. É preciso não esquecer que em 23, não é, o decreto de direitos de interesse público foi alterado, numa situação muito particular, diria eu, no mercado nacional, porque desde 2008... Estranhou? Não. Estranhei, claramente que estranhei. Estranhei porque foi o ano em que iria ocorrer o tender da Champions em Portugal, por isso, quer dizer, as coincidências já não tenho idade para acreditar em coincidências. As coisas acontecem provavelmente com algum propósito. E provavelmente esse propósito também levou, pela primeira vez em Portugal, uma competição como a Champions esteja partida em 2 premium broadcasters e que isso vai dificultar o acesso ao futebol por parte do consumidor final, vai criar uma maior responsabilidade dos 2 broadcasters de encontrarem soluções do ponto de vista de packaging e de produto que sejam mais atrativas e vai criar uma grande responsabilidade na distribuição e nos parceiros de distribuição, nos operadores televisivos, de constituírem bundles de produto em que permita... É inevitável que isso aconteça, um pacote de desporto nas operadoras que junte Sport TV e DAZN, e eventualmente até a BTV, que também tem... Já existe, esse pacote já existe. Não está disponível atualmente? Há 2 anos. Não, está disponível. Está disponível. A última vez que eu tentei subscrever não consegui. Não sei qual é o seu operador, Sérgio, mas ainda recentemente fui ao operador que tenho em casa e está disponível uma oferta multiproduto. Provavelmente não está, é divulgada massivamente. Ou seja, acho que não há um esforço... Eu contactei o meu operador e disseram que não estava disponível. Já esteve disponível? Já certo, mas no operador que eu tenho em casa está disponível. É uma oferta que eu acho que é uma responsabilidade crítica por parte da distribuição executar no próximo ano, por várias razões. Pelas razões que, mais uma vez, o valor económico foi pago pela competição, é preciso monetizar, diria eu. Mas o que é necessário então ajustar quando fala dessa necessidade de monetizar e disponibilizar de forma diferente, para sermos mais... Não, eu tenho que admitir que, da mesma forma que admiti que eu vou ter que rever o preço em cima, porque provavelmente o pacote com quem eu fiquei tive que pagar mais do que era suposto, para agarrar os 85% dos jogos. Tem que refletir isso nos clientes? Não, tem que refletir isso no preço final, na estrutura de... Os clientes que pagam o preço final do serviço. Certo, porque a cadeia de valor tem, antes dos clientes, tem uma intermediação pelo meio que chama-se distribuição. Não é? Se eu puder refletir parte na distribuição, como é óbvio, refletiria o máximo que pudesse fazer na distribuição. Distribuição só posso refletir se eles também quiserem ser uma parte interveniente na constituição desta oferta premium bundle que tenha que ser oferecida ao cliente final. E sente que há limitações na aceitação dessa proposta? Por parte da distribuição? Operadoras? Não, é uma questão que estamos a discutir, discutimos todos os anos. É uma questão que leva, provavelmente, ou começa a discutir-se em finais de março e vamos muitas vezes até finais de julho com a discussão em curso, porque cada uma das componentes tem que entregar desconto. Como é que esta discussão este ano vai ser diferente? Porque é que sente que ela tem que ser diferente e como é que ela vai ser diferente? Se não for... Vai ter que ser diferente porque vai ter que haver uma maior exigência de integração dos jogos de primeira e segunda escolha que o meu concorrente adquiriu e com todos os restantes jogos que eu adquiri. Porque não vamos poder dizer ao cliente, vê apenas 15% dos jogos e esquece os outros 85%. Se não fizermos isto de forma integrada, acho que o incentivo que o mercado vai dar aos portugueses é irem para a pirataria consumir os jogos de forma ilegal. E quando vão para a pirataria, não vão para a pirataria consumir o United com o PSG. Vão para a pirataria consumir o Benfica com algum clube grande europeu a jogar, o Sporting com algum clube grande a jogar. Por isso, o bom senso imperando, e se formos todos, de facto, racionalmente económicos, e penso que estamos a falar de companhias que são racionalmente económicas, olhando para o seu P&L, vamos ter que executar de uma forma mais eficaz. Porquê que a DAZN nunca entrou em competições nacionais de futebol? Provavelmente porque temos alguma dificuldade em quebrar as barreiras à entrada que existem. Não é? O futebol nacional, como sabemos, a Liga Nacional é detida entre operadores e diretamente alguns clubes pela Sport TV. Há um processo em curso, supostamente também de centralização a partir de uma data que está fixada de forma administrativa para 28. E depois há um conjunto de outras competições nacionais que, de facto, quando nos são apresentadas propostas para entrar, nós respondemos. Penso que temos respondido sempre de forma com valor económico bastante atrativo e bastante, em algumas vezes, acima do que o mercado nacional, neste momento, obtinha. E, provavelmente, essas barreiras à entrada não têm permitido que a DAZN entre. O que é que sente que são essas barreiras? Porquê é que sente que elas existem?
É resistência? Há um status quo instalado no mercado nacional que não quer provocar uma disrupção. Não quer provocar uma disrupção pelos stakeholders que são detentores dos direitos, pelos stakeholders, e depois há aqui esta situação em que também há uma estrutura acionista do meu concorrente que tem parceiros de distribuição envolvidos, que torna sempre a discussão um bocadinho mais complexa, digamos assim, e por barreiras de relações históricas que existem no futebol nacional, em que os decisores muitas vezes não querem provocar essa disrupção por motivos de calendários eleitorais, por motivos de calendários de alteração de responsabilidades de alguns desses stakeholders, e mais vale deixar as coisas como estão até chegar a 28. E antes de irmos à centralização, quantas vezes é que já tentaram essa entrada? Ou desde quando é que estão a tentar? Que eu me recordo, pelo menos por 3 vezes tentámos entrar em competições nacionais. Qual é que foi a última? Foi uma das taças. Taça de Portugal? Foi uma das taças. Creio que está há mais tempo sem mudar de... Creio que a Taça de Portugal estaria livre. Foi uma das taças. Foi uma das competições de taças que tentámos entrar. Percebi bem? Disse que fez uma proposta superior ao valor do mercado? Fiz uma proposta significativamente superior ao valor do ciclo anterior, sim. Por isso, quem ganhou, tem que dar os parabéns, ficou com um produto atrativo, mas com um valor bastante mais alto. Não pediu explicações? Se sente que fez isso, não quis saber porque é que não ganhou? Quis saber e deram uma resposta. Tenho a resposta guardada comigo. E, mais uma vez, quer dizer, fiz o preço em Portugal subir de uma forma provavelmente que não faria sentido para quem ficou. Há pouco falava das lógicas políticas também, que às vezes são determinantes para esse tipo de processo e essa fase de decisão, a tomada de decisão. Há aqui uma mudança de ciclo político. Pode haver alguma abertura para a possibilidade de negociar de forma diferente nos próximos tempos essa mesma entrada da zona? Esta mudança de ciclo político, eu acho que o ciclo político anterior não bloqueou a entrada da zona do futebol nacional. Foi mais os poderes instalados? São mais os poderes instalados, claramente. Acho que, por exemplo, os processos, provavelmente, de concurso que vêm em jogo, ou que vêm para o mercado, devem ser um bocadinho mais robustos, não é? Porque em Portugal tem-se muita tendência de fazer uma consulta pública. Uma consulta pública não tem valor jurídico, tem um valor jurídico que é B. Depois, até no final, havendo uma proposta de valor mais alto, pode não ser considerada. Porque depois há outros fatores, que não é o valor económico, que podem ser utilizados para dar um critério de atribuição distinto. Se houvesse um concurso público, gerido de forma autónoma por terceiras entidades, em que terceiras entidades independentes abrissem as propostas, considerassem os critérios de atribuição que estivessem previamente definidos e de forma estabelecida de forma clara, e atribuíssem àquele que for o valor económico mais alto e mais um conjunto de pressupostos, de critérios que sejam observados, isto seria, digamos, mais transparente. A partir do momento que tem uma consulta pública que vale o que vale, sem critérios perfeitamente definidos e que depois pode ou não ser considerada, ou ao contrário, pode ser desconsiderada até por valores mais baixos, valor mais elevada, acho que está tudo dito do ponto de vista de interesses instalados e daquilo que o mercado português pretende fazer. A minha grande dúvida, tenho uma grande dúvida, é se os clubes que estão envolvidos nas competições têm consciência disto. Não é? Aquilo que está a dizer, no fundo, é que não vale a pena quase ir à luta, no seu caso. Valerá a pena se alguém quiser utilizar como lebre para inflacionar o preço. Só para isso, não é? Mas quer dizer, a DAZN parece que nunca compete a sério Nós competimos a sério, ou seja, fazemos as nossas contas, apresentamos propostas de um valor económico e um racional por detrás muito sustentado e que eu economicamente consigo depois monetizar o meu acionista. Tem uma grande diferença, eu tenho um acionista que me obriga a entregar a rentabilidade. Não tenho acionistas que não se importam de ter uma operação que não tenha profit. Não é? Isto aí muda os critérios de jogo. A partir do momento que eu vou a jogo e depois os critérios de atribuição não estão claros e não são definidos e que fica do lado de alguém decidir se a DAZN pode entrar ou não, a partir daqui já não é o meu papel. A partir daqui o meu papel é falar com as entidades, os stakeholders envolvidos, alertar os clubes que provavelmente há dinheiro em cima da mesa e o futebol nacional depois a partir daqui desenvolve a estratégia que considera mais adequada. A centralização dos direitos da TV da Liga Portuguesa é inevitável? Do ponto de vista de construção do modelo de negócio futuro, diria que é inevitável. Se vai acontecer nos moldes que estão neste momento em cima da mesa. Nos prazos que vai acontecer. E nos prazos até 28,
à medida que o tempo passa, eu tenho sérias dúvidas que isso seja possível. Tenho sérias dúvidas. Acho que há 2 anos atrás percebi que havia um movimento, um conjunto de stakeholders que estavam a trabalhar de forma um bocadinho mais próxima entre eles para fazer acontecer. As conversas que venho mantido no mercado, parece-me que nos últimos meses pouca evolução tem havido nessa conversa. Acho que agora a mudança da alteração de quadro político, que não sabemos, nenhum de nós, se será um quadro político muito estável. Qual é a estabilidade? Muito estável nos próximos anos, pode colocar em risco. E acho que no final do dia, depois, há um conjunto de critérios para a definição da repartição futura dessas receitas, que vai ser uma grande discussão, que eu penso que vai ter que ocorrer no futebol nacional, com o envolvimento de todos os clubes. Que ainda não começou a questão da distribuição. A informação que eu tenho é que não, quer dizer, que há vários modelos e há benchmark já levantado, de várias competições. Mais uma vez, acho que o benchmark que foi utilizado há 2 anos atrás foi um benchmark muito turbinado, vou pôr o turbinado entre aspas, porque claramente olhava para critérios das 5 grandes ligas europeias e provavelmente nós devíamos ser comparados, ou devíamos ter os comparáveis de benchmark com ligas da nossa dimensão, uma liga belga, uma liga holandesa. Claramente, para mim, seriam fatores de comparação mais adequados. E depois com valores de valor económico. Quer dizer, o Luís do Fogo Nacional está nos 185 milhões. O primeiro estudo que foi apresentado, 275 milhões, e alguém andou a vender internacionalmente 325 milhões. Digam-me. Percebe os valores? Como é que chegamos a esses valores? Não consigo, nunca entendi nenhum dos valores. Mas tem alguma avaliação, algum número que para si faça mais sentido? Eu tenho uma avaliação que já foi partilhada com os stakeholders diretamente envolvidos no processo. É uma avaliação que fica abaixo do valor atual dos direitos económicos, dos 185 milhões, incluindo os direitos da Benfica TV. Este valor chega-se com a inclusão dos direitos da Benfica TV. Claramente fica abaixo. No entanto, há alavancas de crescimento que podem ser potenciadas. Uma alavanca de crescimento são os direitos internacionais da nossa liga, que eu não sei até que ponto estão de facto... Mas ela é atrativa? O que é que vale? Como está hoje em dia não é muito atrativa, mas é um produto que pode ser mais trabalhado. É um produto que pode ser mais trabalhado do ponto de vista até das emissões horárias serem mais atrativas para determinadas geografias e não apenas do ponto de vista do que é atrativo para o mercado nacional, não é? Quer dizer, continuamos a ter jogos da Liga Portuguesa que fazem sentido, provavelmente para o meu concorrente, mas não fazem sentido do ponto de vista de maximização de valor nem para os clubes, não é? As pessoas não vão aos estádios, horas tardias, quer dizer, jogar às 9h30 da noite no domingo é complicado, não é? É complicado porque o espectador não tem capacidade provavelmente para vir de fora de Lisboa ou de fora do Porto para ir aos estádios. E aqui é preciso haver um conjunto de alterações. A dimensão da própria liga, não sei se são menos clubes, como modelos de liguilhas, como o mercado holandês evoluiu recentemente, por os grandes a jogar mais vezes. Ou seja, acho que há formatos que teriam maior potencial para ser trabalhado do ponto de vista de produto. Depois, como qualquer produto, é preciso definir targets, é preciso definir mercados-alvo e é preciso ir atrás desses mercados-alvo e ter uma estratégia 3, 4, 5 anos que seja objetiva, que seja percebida e colocada no mercado internacional. E do ponto de vista do modelo, já disse que o benchmark que foi utilizado se calhar não é aquele que melhor se ajusta. Para si, o que é que seria um modelo que faria mais sentido na questão da centralização dos direitos e de distribuição de receitas? Primeiro é preciso perceber que mecanismos queremos ter do ponto de vista da centralização. Se de facto o objetivo é crescer o bolo e mantendo as percentagens de distribuição das receitas pelos clubes como atualmente existem, se preferimos querer uma liga que além dos 3 grandes existam pelo menos mais 3 ou 4 clubes que estejam apetrechados economicamente para também de vez em quando entrarem na competição da classificação da liga, e para isso é preciso aumentar as receitas. Não é? dos clubes mais pequenos. Distribuir mais dinheiro. Sim, mas para distribuir mais dinheiro também é preciso termos a certeza que temos estruturas profissionais nos clubes, que temos estruturas profissionais nas SADs que estão por detrás de alguns dos clubes, porque senão é distribuir dinheiro para ser destruído imediatamente, não é? E com critérios dessa distribuição de dinheiro serem alocados para determinados objetivos. Melhorar a experiência do espectador no estádio, melhorar as infraestruturas dos clubes, ou seja, há uma série depois de pressupostos que têm que ser aplicados, têm que ser controlados e têm que ser auditados. Do ponto de vista de havendo mais dinheiro, como é que este dinheiro é utilizado? O dinheiro não pode ser utilizado para permitir às SADs comprarem jogadores por vários milhões, sem um cuidado completo daquilo que depois este dinheiro, como é que a transferência deste dinheiro, como é que vai beneficiar o futebol como um todo.
Tem algum controle também na forma como se gasta o dinheiro, não só na controle da distribuição do dinheiro e depois também na forma... Como a La Liga faz, em Espanha e como a Premier League faz com a EPL, não é? Onde há critérios que são muito objetivos e que das centenas de milhões de euros que os grandes clubes recebem, são libertados em tranches estas que, numa fase da época, pode ser para reforço do plantéis e ao longo do resto da época para reforço da qualidade da experiência do telespectador e do espectador que vai aos estádios e do ponto de vista da melhoria dos estádios. A grande renovação que alguns estádios espanhóis tiveram nos últimos 10 anos adveio da alocação dessas receitas e a própria La Liga contrata empresas que têm planos de renovação de estádios a 10 anos. Isto tem que ser feito. Se não for feito, produto antes de... para melhorar o produto. Sim. E assim melhora o seu produto. Deixa-me só que tenho aqui uma curiosidade, mas o facto de algumas SADs e mesmo dos clubes maiores terem algumas dificuldades financeiras que podem vir a ser agravadas pela questão das competições europeias no futuro não gerarem receitas tão atrativas e muito menos dinheiro vai chegar a esses mesmos clubes, isto de alguma forma pode condicionar a negociação que vai ser feita na centralização e perder-se a dinâmica de incentivar os pequenos a crescer para tornar a Liga mais atrativa? Acho que vai depender do parceiro que entrar. Neste momento, ou nos últimos anos, tem havido muita entrada de dinheiros de private equities e de hedge funds a entrar no futebol internacional. Porque há muita liquidez gerada no mercado internacional que é preciso ser reinvestida. E o desporto permite um reinvestimento, às vezes, em situações de menor controle. Ou seja, que depois é muito mais otimizado a saída destes private equities de determinadas posições que controlam, porque vai haver alguém na ponta que vai sempre pagar um delta de premium para eles saírem. Isto em ligas grandes, que de facto o mercado de direitos internacionais já está completamente otimizado e que os direitos nacionais atingiram picos. Isto foi possível fazer-se em 2012 e em 2015. A Liga Portuguesa vai entrar numa fase já muito avançada de um processo em que esta liquidez já começa a ser mais diminuta, as condições internacionais dos mercados económicos alteraram-se de forma substantiva, e havendo uma menor profissionalização de um conjunto de stakeholders, a exigência vai ser maior. Riscos que corremos. De repente entra aqui um parceiro que mete à frente 2, 3 anos de um determinado valor, percebe que esse valor não é monetizável e rapidamente vai querer sair. Ao querer sair, fica um problema. Põe em causa a competição. Põe em causa a capacidade da competição futura, a capacidade dos clubes portugueses manterem plantéis competitivos para concorrer nas ligas internacionais e, no limite, coloca em risco alguém à frente ter que entrar de bombeiro para substituição destes fundos. O que eu vi recentemente, e até vi no Record 3 ou 4 publicações sobre a questão da centralização, não é? Vi valores perfeitamente caricatos do ponto de vista de pressupostos considerados, não é? O que se sabe neste momento em cima da mesa dos clubes da Liga estão propostas para a compra de equity de uma parte da empresa, da futura empresa que vai explorar os direitos televisivos. É um bom ponto de partida começar por aí. Alguém dizer, nós damos 500 milhões de euros num prazo de 20 anos e ficamos com 20% ou com 30% ou com uma porcentagem desta empresa. Faz sentido. Mas não será isso suficientemente bom para os clubes ou atrativo para os clubes porque resolve um problema no imediato? Isto é, garantes no imediato este encaixe? Acho que esse é um dos problemas, não é? O garantir a resolução do imediato, sabemos que esse imediato, em 2, 3 anos, esse dinheiro será completamente desbaratado. Não é? Depois fica o problema em cima da mesa, não é? Mas provavelmente os descontos que vão aparecer em tranches adicionais vão ser superiores. E acho que o problema vai ser exatamente aí, é definir que provavelmente esses primeiros X milhões, centenas de milhões que entrarem, 30% pode ser afeto a plantéis e compra de jogadores. Os outros 70% afetos a um conjunto de outros objetivos que a Liga com produto tem que ser melhorada. Mas tem que ser parceiros de longo prazo. Estamos a olhar para parceiros de prazo menos sofisticados, que olham para investimentos com uma maturidade muito reduzida e querem maximizar o valor. A JV, para os clubes grandes, penso que não vai trazer nenhuma resolução de funding imediato, pelo contrário. O dinheiro fica em cima da mesa e depois é trabalhar sobre cenários de receitas futuras. Esse sim, que eu gostava de ter maior capacidade de entendimento, porque só se paga 500 milhões por 30% de uma JV, se perceber que isso tem um equity à frente gerado provavelmente de 1.500 milhões, a 7, 8, 9 anos. E até à data não consegui entender como é que esses valores vão aparecer. Por isso, o parceiro que está a entrar com esse dinheiro ou fez mal as contas ou tem pressupostos errados. Vou para a segunda hipótese. Acho que os pressupostos que eu conheço e que são públicos
de algumas dessas propostas são completamente errados e o Excel sai sempre furado. A DAZN vai à luta em 2028 ou antes ou depois, não sei, vai tentar meter a mão nos direitos televisivos da Liga Portuguesa Centralizada? A DAZN vai acompanhar o processo. A DAZN quis entender melhor o processo, ou seja, na altura solicitámos um conjunto de informação à Liga sobre as condições do concurso ou da consulta que foi colocada no mercado, mais ou menos foi uma consulta. A Liga respondeu-nos que não tinha informação, ou seja, não tinha informação porque a informação é privada e confidencial e resulta dos contratos estabelecidos entre operadores e os clubes, e a Sport TV e os clubes. No fundo, o que nos pediram foi, apresenta um modelo, faz uma proposta em que metade dos pressupostos são, não diria invenção, porque têm um bom conhecimento do mercado, mas são pressupostos que alguém está a vender um produto não tem acesso a esses pressupostos. Isso para mim não faz sentido, não é? Isto é o mesmo que eu, uma Câmara Municipal, comprar um terreno que dizem que tem X área urbanizável, mas a Câmara não me dar a garantia que aquela área é de facto urbanizável. Diz-me, apresenta a proposta, compra o terreno, depois logo se vê o que é que podes construir em termos de metros quadrados. As abordagens não podem ser assim. E este é o problema. Vamos estar aqui à espera. O modelo que aparecer tem que haver um modelo. Se houver uma JV, uma entidade qualquer que vai monetizar isto, tem que haver um modelo grossista. Não é? Há aqui duas hipóteses. Hoje depois vai para uma autoridade de concorrência na Europa barafustar e dizer alguém vendeu a alguém, mas não há modelo grossista associado, eu fico aqui à espera e andamos anos a discutir isto. Ou vai ter que haver um modelo grossista, porque quem pagar o que pagar vai ter que revender esses direitos. Aos operadores, creio que não são. Porque os operadores hoje em dia, o valor atual já não conseguem monetizar. O valor mais alto, o buraco é maior. Nós podemos ter interesse em alguns pacotes. Dos pacotes que sejam possíveis de serem monetizados. Não é? E alguém vai ter que falar connosco. Não é? Porque todos estes fundos que apresentaram supostamente propostas, todos eles falaram connosco. Porque eles sabem que vão ter que vender aquilo a alguém. Não é? Ao falarem connosco, muitas vezes ajudámos-los a desconstruir o Excel e a perguntar como é que 880 mil subscritores do meu concorrente, como é que há 400 mil subscritores da Benfica TV, como é que há 300 mil subscritores da... Eu estava em alguns dos PowerPoints que foram apresentados. Exatamente, com taxas de penetração sobre a base de Pay TV que são o dobro das atuais. O Benfica também já disse que não está disponível para antecipar a centralização, mesmo tendo um contrato que termina antes dos rivais. Admite fazer um acordo com o Benfica, ainda que até possa ser só para 2 anos? Eu não admito fazer um acordo com o Benfica. Se me perguntar se há interesse em discutir com o Benfica, sempre. Um acordo a 2 anos é muito complexo, é monetizado. Como é óbvio. Não compensa financeiramente? Aos valores atuais não é sustentável. A 2 anos. Aos valores atuais, num modelo em que pudesse ser discutido um período maior, poderia haver caminho a ser executado. Num cenário de centralização posterior? Coloca maior risco. A pessoa fica assente com 2 anos e depois, não controlando o outcome desse cenário de centralização, acontece o quê? Pela sua experiência, o Benfica vale assim tão mais do que os outros clubes, ou não? O Benfica é a maior marca desportiva nacional, isso não tenho dúvidas. O Benfica como clube mexe significativamente audiências em qualquer jogo. O Sporting mexe as audiências em qualquer jogo, o Porto mexe as audiências em qualquer jogo. A relação emocional com as suas bases de sócios e as suas bases de fãs, do ponto de vista de engagement emocional, é extremamente elevada. Dito isto, um produto de Benfica TV isolado, por si, não é sustentável aos valores atuais do ponto de vista de distribuição. Eu acho que o Benfica tem toda a legitimidade de querer manter a sua fatia no valor total. Como acho que o Sporting e o Porto também têm essa legitimidade. Mas a legitimidade, penso eu, é aumentar o bolo. Aumentar o bolo e a fatia manter-se. Porque essa fatia, provavelmente, nos primeiros anos, o bolo maior vai ajudar os clubes mais pequenos. Ou assumir-se que os direitos nacionais perdem 2, 3 pontos percentuais de cada um dos clubes nessa fatia, vai-se trabalhar os direitos internacionais e o uplift dos direitos internacionais aí sim é alocado aos 3 grandes, porque aí para mim é o que faz sentido. A potência que o futebol nacional pode ter em mercados internacionais, eu não gosto de chamar um mercado da saudade, mas para mim é estranho ver que o mercado francês não paga para ter acesso ao futebol nacional.
como é que o mercado americano paga muito pouco para ter acesso ao futebol nacional. Mas continua-se a falar em Angola e Moçambique, claro, é um mercado natural, os mercados dos PALOPs, mas são mercados pouco desenvolvidos ainda do ponto de vista de telecomunicações e do ponto de vista de valor monetário. O caminho também passa por aí, mas é um caminho que tem que ser mais longo. E o Benfica é claramente essencial no crescimento da monetização desses direitos, claramente. Sem o Benfica é impossível haver centralização, na sua opinião? Sem o Benfica estar a bordo e a concordar com o processo? É óbvio. Quer dizer, eu não acredito na centralização de duas velocidades. Já vi alguns stakeholders do mercado nacional falarem desse cenário, uma centralização a 15, depois uma centralização adicionando os outros 3 clubes. Acho que isso não é nenhuma centralização e é criar um bacalhau com asas. E que neste momento o futebol nacional não se pode dar esse luxo, e muito menos tentar convencer um parceiro internacional de fazer isto em 2 movimentos, sem um controle completo do panorama a 8 anos, a 10 anos, a 12 anos. Muito bem, e teríamos aqui muito mais temas para conversar. Obrigada, Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Zone Portugal, por nos ter aceitado, por ter aceitado participar neste episódio do Negócios Record. Está assim fechado mais um episódio. Cá estaremos em breve para auditar as vitórias fora de campo e os números para além das 4 linhas.